E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Gente, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um devocional. Algumas pessoas querem aprender como fazer devocional, porque só fazer a leitura bíblica não é em si um devocional, tá? Mas a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes. O primeiro é o que é um devocional, o segundo é como se preparar para o devocional e o terceiro é como fazer o devocional. E depois a gente conclui. Então, gente, é o seguinte, o que é um devocional? Devocional vem da palavra devoção. Devoção é a sua dedicação espiritual. É a sua dedicação ao que é sagrado. É você viver de acordo com os ensinos daquele a quem você presta uma devoção. No caso, aqui nós estamos falando de sermos devotos a Deus, devotos a Jesus Cristo, devotos ao Espírito Santo. Então, ser devoto é ser dedicado espiritualmente a alguém, a algo ou a alguém. No caso nosso é a alguém, ao nosso Deus. E quando a gente fala de devocional, você está falando do seu exercício de dedicação a esse Deus, a quem você presta devoção. Então, o objetivo do devocional é melhorar o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento com o Espírito Santo. E quando a gente fala de relacionamento, nós estamos falando de 2 pessoas. Eu não estou falando de um relacionamento de uma única pessoa com ela mesma. Eu estou falando de um relacionamento com Deus. Então, esse relacionamento saudável, nesse relacionamento entre você e Deus, você precisa falar e Deus precisa falar com você. Então, como que Deus fala com você? Deus fala com você através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é Deus falando conosco. Ela é inspirada, ela foi escrita, inspirada totalmente pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a voz de Deus, Deus falando conosco. E quando a gente fala de nós falando com Deus, porque Deus já falou conosco e a gente precisa falar com Ele nesse relacionamento, então nós falamos com Deus através da oração. Nós oramos ao Senhor, nós nos apresentamos a Deus. Então, no devocional é importante que haja leitura da palavra e oração também. Mas já vou explicar isso. Porque agora a gente vai falar do segundo ponto, que é como se preparar para o devocional. Para você fazer o seu devocional, você precisa escolher o melhor horário do seu dia. Talvez seja de manhã, se você acorda muito cedo antes de ir para o trabalho. Ou se você é aposentado, não vai para o trabalho, mas você vai fazer o seu devocional para se preparar para o decorrer do dia. Talvez você tenha que correr direto para o trabalho, não dá tempo de fazer o devocional logo cedo. E talvez você possa fazer no seu horário de almoço. Talvez você tire 2 horas de almoço, você almoça, dá aquela cochilada e depois faz o seu devocional. Pode ser que você é muito atarefado durante o dia e o seu devocional você vai fazer à noite. Agora tome cuidado para não fazer à noite já morrendo de sono e você não vai ser muito produtivo no seu devocional, tá? E aí você vai verificar no preparo do seu devocional, depois de ter selecionado aí a ocasião, o tempo que você vai ter disponível. Você vai ter 10 minutos para fazer o devocional, 15, 1 hora. Então você tem que ver quanto tempo você vai ter para realizar o seu devocional, para você saber quanto tempo você vai ter para fazer o devocional na prática, tempo de oração, tempo de leitura. Então você tem que remir o seu tempo, você tem que organizar bem o seu tempo para que ele seja produtivo. E ainda preparando o devocional, você tem que levar em conta o ambiente.
Veja, se você vai fazer o seu devocional e tem um papagaio voando em cima da sua cabeça, tem um cachorro lambendo a sua cara, tem um menino chorando aqui do seu lado, pendurado em você, o seu devocional não vai ser bem produtivo, porque você não vai meditar com qualidade na palavra de Deus e talvez não vai orar direito, vai orar nada com nada aí, porque você não vai se dedicar a Deus, porque se o devocional é entre você e Deus, você tem que fazer com que esse momento seja respeitado. Quando você está conversando com uma pessoa, você não quer que outras pessoas atrapalhem. Da mesma forma, se você está fazendo um devocional com o Senhor dos Senhores, com o Deus Criador do Universo, com o Espírito Santo, você não vai fazer qualquer coisa nesse momento. Você não vai agir de qualquer forma, sem reverência, sem nenhum cuidado. Então, conheça aí o seu ambiente. E um bônus aí no preparo para o devocional é talvez pegar um papel para fazer anotações, ou anotar no seu próprio celular. Tem gente que gosta de fazer as anotações. Então, tem gente que faz umas anotações bonitas aí no caderno, tudo colorido, tudo bonitão e tal. Então, tem gente que tem essa prática. Tem gente que não, já guarda ali na cabeça o que aprendeu, aí vai de você. Você tem que analisar a sua produtividade no seu devocional. Tem gente que gosta de guardar um diário aí com tudo que você vai aprendendo no seu devocional. E é bom que você anotando, talvez ele vire uma pregação, talvez ele vire um artigo, alguma coisa assim, dependendo do que você extraiu naquele devocional. Então, anotar ou não é um bônus. Agora, como fazer o devocional na prática? É o terceiro ponto para a gente encerrar. Como fazer o devocional? Você tem que escolher um texto. Escolha um texto. E aí você vai decidir se todo dia você vai ler um livro na sequência. Então você escolhe ali Mateus. Hoje você lê Mateus 1, amanhã você lê Mateus 2 e por aí vai. Então, talvez você vai escolher textos relacionados a um tema, sobre amor. Então você tem uma lista de versículos ou de passagens sobre amor e hoje você lê uma passagem, amanhã você lê outra. E aí você escolhe como que vai ser a definição dos textos que você vai seguir. Então você escolheu o texto, agora você vai ler o texto. Então você vai ler o texto que você escolheu. Então eu trouxe aqui um exemplo de texto. Esse exemplo de texto, ele está lá em Gênesis 22. Gênesis 22, dos versículos 1 a 19. Gênesis 22, versículos 1 a 19. Eu não vou ler tudo, a gente não tem tempo para isso. Mas eu vou supor que você escolheu Gênesis 22, dos versículos 1 até o 19 para fazer o seu devocional hoje. Então, vamos simular aí que nós estamos fazendo esse devocional juntos. Então eu escolhi o texto, Gênesis 22, de 1 a 19, e aí eu vou ler o texto. Então vamos supor que nós já lemos o texto juntos. Se você quiser, você pode pausar aí o seu vídeo, leia o texto, para que a gente passe para o segundo ponto, que é meditar no texto, sabendo que você já leu também. Então, pausa aí o vídeo, pausou, lê o texto. Pronto, agora a gente está junto aqui, estamos juntos aqui para o próximo passo. Então, o próximo passo é meditar no texto. Então, a gente vai meditar no texto que a gente acabou de ler. Essa passagem aqui, para quem conhece, é a passagem onde Abraão, ele é provado por Deus e Deus pede para que Abraão sacrifique o seu único filho, Isaque. Então, eles vão para o Monte Moriá e lá Abraão tem que sacrificar o seu filho Isaque. Então Deus está colocando Abraão à prova. E Abraão, imagine a cabeça de Abraão tendo que sacrificar o seu único filho, que ele sonhou a vida toda para ter esse filho. E agora Deus pede para Abraão sacrificar Isaque e demonstrar que Abraão era um homem temente e fiel a Deus acima de todas as coisas. Mas aí no final das contas, Deus providencia um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Então o resumo da história é esse. Então
Você observou que eu acabei de explicar o texto, mas você na sua leitura tem que ter essa capacidade de explicar o texto para você, entender o texto. Sei que você de um dia para o outro não vai virar mestre de teologia e de compreensão de tudo que está na Bíblia, mas você precisa ler o texto e ter na sua mente um resumo do que você acabou de ler, como se você estivesse explicando para uma pessoa. Imagine, você lê o texto e agora vamos supor que você tem que explicar para outra pessoa. Então fala, eu acabei de ler essa passagem, isso, aconteceu isso, isso e isso. Como eu acabei de fazer para vocês, eu descrevi que era ali uma prova de Deus com Abraão e o seu filho Isaque. Então, para facilitar a entender o texto, você pode fazer perguntas para o texto. Você faz perguntas do tipo quem, o que, onde, quando, por quê, como. Como seria isso na prática? Quem aqui está falando alguma coisa? Quem escreveu o texto? Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, mas quem está falando com quem aqui? É um diálogo entre Deus e Abraão. O que aconteceu? Isso aqui está acontecendo um possível sacrifício de Isaque. Onde? No Monte Moriá. Estão ali na região do monte, estão ali no meio do mato. Quando aconteceu isso? Aí você vai ver aqui, isso foi durante uma viagem aqui depois que Isaque nasceu, depois do capítulo 20. Você vai procurar as respostas aí. Talvez o texto aqui não dê tantos detalhes sobre isso. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque Deus estava colocando Abraão à prova. Como aconteceu? Aconteceu assim, eles estavam subindo no monte e aí apareceu o cordeiro preso ali entre as galhas de um arbusto e Abraão foi lá. Então assim, você está capturando os detalhes do texto. E agora um detalhe importante, você precisa se esforçar para encontrar Jesus Cristo no texto. Ou seja, precisa aprender, e eu não estou dizendo que é fácil, mas isso você vai desenvolver com a prática, que é encontrar Jesus no texto. Por isso que eu escolhi de propósito uma passagem do Antigo Testamento. Eu estou aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22. Por quê? Porque se você vai para o Novo Testamento é uma tarefa mais fácil, mas como as pessoas têm dificuldade de encontrar Jesus no Antigo Testamento, eu usei logo esse texto. Então a gente precisa encontrar Jesus no texto, por quê? Porque o Evangelho, o cristianismo é centrado na obra de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez na cruz por nós, pecadores. Quem nos salva é Jesus Cristo. O nosso Senhor, o Senhor de nossas vidas é Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento é sombra daquilo que iria acontecer no Novo. O Antigo Testamento é uma prévia daquilo que ia acontecer no Novo Testamento, que é Jesus vir, levar uma vida que nós não conseguiríamos levar. Ele foi justo, nunca pecou, morreu na cruz e ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A sua igreja. Então, nós precisamos viver como igreja. Então, o devocional é um momento onde você vai aprender a se relacionar com Deus e levando em conta o que Jesus Cristo fez na cruz por você. Por quê? Porque quando você vai aplicar o texto, que é o próximo passo, você escolheu o texto, leu o texto, meditou no texto, encontrou Jesus no texto, você vai aplicar o texto para a sua vida. Ou seja, é o penúltimo passo, porque aqui você vai ver como o texto que você utilizou no seu devocional faz sentido para a sua vida. Aqui você vai falar assim, eu li o texto, eu entendi o texto, já vi como ele se relaciona com Jesus e o que é que muda na minha vida. Como que eu vou viver daqui para frente? Como que eu posso melhorar o meu relacionamento com Deus através desse devocional, através desse texto? Então, a gente precisa fazer essa conexão com Jesus Cristo, porque senão o nosso devocional corre o risco de nos tornar pessoas moralistas e pessoas legalistas. Em qual sentido que eu quero dizer? O moralismo, ele vai ensinar uma salvação pelo bom comportamento, ou seja, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, basta eu ser isso e eu serei salvo.
E minha salvação não é porque eu sou um bom pai ou eu sou um bom filho. Minha salvação é porque Jesus morreu na cruz e eu sou salvo pela graça. Eu tenho que tomar cuidado também com o legalismo. Por quê? Porque eu não posso só ler o meu devocional e criar uma lista de 10 leis a serem seguidas, 5 mandamentos a serem seguidos, porque corre o risco de eu confiar a minha salvação nessas leis que eu criei. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que fazer tal coisa para Deus, eu tenho que largar tal coisa. E se eu fizer tal coisa, aí eu vou confiar. Eu já fiz essas coisas, então eu vou ser salvo porque ou seja, o meu mérito, o meu esforço de seguir essas leis que até eu criei, por isso que eu sou salvo. Mais uma vez, nós não somos salvos por obediência à lei, nós somos salvos pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Por isso que eu preciso, de alguma forma, tentar relacionar o que eu li com o que Jesus Cristo fez na cruz. Mas veja, não é porque nós não somos salvos pelo nosso moralismo ou pelo nosso legalismo que eu não preciso viver uma vida diferente. Na aplicação é aquilo que eu vou identificar que eu tenho que mudar na minha vida. Então, você vai identificar coisas que você tem que mudar na sua vida, coisas que você tem que adequar à sua vida. Veja, eu li aqui em Gênesis 22, essa passagem, e quando eu vou pegar um versículo aqui para a gente entender e fazer uma aplicação. Veja, o segundo versículo diz assim: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Veja, Deus disse para Abraão, toma seu filho, seu único filho, a quem você ama, e sacrifique-o ali. Veja, aqui Abraão pede para, Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho. E quando a gente lembra de Jesus, nós também lembramos que Deus sacrificou o seu único filho, Jesus, a quem ele ama, para nos salvar dos nossos pecados. Então, aqui a gente já fez uma conexão com Jesus Cristo. E eu vou fazer uma aplicação. Que aplicação? Eu tenho que amar esse Jesus Cristo acima de todas as coisas. Eu tenho que ser obediente a Deus. Eu tenho que levar uma vida diferente diante de Deus. Jesus é digno de toda honra, toda glória, todo poder, porque ele morreu na cruz para salvar pecadores. Eu, muitas vezes, não consigo obedecer a Deus. Abraão, ele ia obedecer a Deus nessa passagem. Abraão, ele iria até o fim. Ele, com certeza, sacrificaria ali o seu filho Isaque. O que é que eu tenho sacrificado na minha vida para viver uma vida de gratidão a Deus, a esse Deus que enviou seu filho para morrer na cruz para salvar pecadores como eu? Então, aí a gente está fazendo a nossa aplicação. Eu estou lendo o texto, aplicando o texto para a minha vida. Então, quando a gente fala de aplicar o texto, é como que eu posso ser grato a Deus, como que eu posso levar uma vida diferente diante desse Deus maravilhoso que deu o seu filho na cruz para morrer por nós. O que é que eu posso mudar no meu relacionamento com minha família, com meu esposo, minha esposa, meus filhos? Como que eu posso levar uma vida diferente na minha escola? Como que eu posso levar uma vida diferente no meu trabalho, aplicando aquilo que eu aprendi no meu devocional? Como que eu posso melhorar o meu ministério, aquilo que eu faço para Deus na igreja, se é louvor, se é pregação, se é no ensino, se é no evangelismo? O que você faz para Deus? Como isso pode ser melhorado através do que você aprende no seu devocional e quer aplicar? Então, por último, você vai fazer ali uma oração. Depois que você aplicou o texto, você faça ali a sua oração encerrando. E você tem vários motivos de oração. Você pode orar adorando a Deus, engrandecendo a Deus porque Ele é bom, porque Ele é amoroso. Você extraiu essas coisas dessa passagem.
que Deus é justo, que Deus ele é misericordioso, gracioso, e é aquilo que foi ressaltado naquela passagem. Você pode fazer uma oração de gratidão, sendo grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Uma oração de gratidão ou ação de graças. Você pode fazer uma oração de petição ou de súplica. Você leu aquele texto, aplicou e você está pedindo algo para Deus, está pedindo a graça de Deus para Ele agir em determinada área da sua vida ou de alguém da sua família, talvez orando por alguém que precisa de conversão, orando por alguém que precisa de Deus, de cura, seja física ou espiritual, alguém que está sofrendo. Você pode fazer então essa oração de intercessão, onde você intercede por outra pessoa, alguém que precisa da sua oração. Ou você pode fazer a oração de confissão. Jesus morreu para salvar pecadores, ou seja, gente que peca. Eu peco, você peca. Então, você pode identificar aí no seu devocional pecados que você tem que tratar na sua vida. Pecados que você deve abandonar, pecados que você acha que ninguém conhece, mas Deus conhece seus pecados, conhece os seus sentimentos. Talvez você tenha que orar pedindo para que Deus te fortaleça para você não cair novamente em determinados pecados, lutar contra o mundo e ser diferente. Entendeu? Então assim, como fazer o devocional na prática? Escolhe o texto, lê o texto, medita no texto, encontra Jesus no texto, aplica o texto na sua vida e ora. 6 pontos aqui. Ora encerrando. Se você sabe cantar, canta e também no final do devocional. Lembra de uma música? Canta para Deus aí. Seja grato a Deus em todo momento. Então, concluindo, o que é que você ganha levando uma vida de fazer o seu devocional? Você vai ficar mais sensível espiritualmente. Você vai fortalecer mais o seu espírito e sua carne vai ficar mais fraca. Ou como que eu poderia dizer? Vocês lembram daquela história, né? Que você tem 2 cachorros para alimentar a sua carne e o seu espírito. O que estiver mais bem alimentado vai vencer o outro. Então, na sua vida vai se sobressair a sua vitória contra o pecado. Você vai ter uma vida espiritualmente melhor, você vai se relacionar melhor com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, se você levar uma vida prática de se relacionar com Ele. Você vai ficar mais forte contra o pecado, contra as tentações, e você vai ter mais habilidade para pregar o Evangelho. Você já viu aquelas pessoas que quando você conversa com elas, elas sempre têm algo da parte de Deus para falar para você, você se sente bem conversando com aquela pessoa, porque ela sempre te edifica com palavras da parte de Deus, palavras vindas do alto, é porque essa pessoa muito provavelmente tem um relacionamento com Deus e ela está tão cheia da palavra de Deus que ela transborda a palavra de Deus no seu meio ali, na sua família, diante do seu próximo. E com certeza uma família que leva uma vida de devocional é uma família que vai levar uma vida melhor do que uma vida que não traz mais Deus para perto dessa família. Imagine, uma vida que não liga para Deus, que não pratica, não faz devocional, não lê na palavra, é muito mais fácil dessa família estar cheia de problemas, porque estarão mais fracas, estarão mais inclinadas para o pecado, mais suscetíveis ao pecado. E quando você está mais forte, então vai ter menos pecado aí na sua família para você tratar, digamos assim, né? Uma família que está tão apegada com Deus, uma família que tem perdão, que tem amor, que tem domínio próprio, vai levar uma vida melhor do que uma família que está afastada de Deus, não ora, não medita na palavra. Então eu creio que vocês entenderam aí a mensagem. Então, por último, seja disciplinado. Não vá fazer o devocional hoje, depois daqui 1 mês, daqui 2 meses. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa você ir para a academia um dia e depois de 1 mês e acha que vai ficar forte. Então você precisa ser disciplinado. Você não vai fazer uma dieta um dia hoje, amanhã você come tudo que você quiser, daqui 1 semana você volta para a dieta. Não funciona. Então o devocional você quer ser
você quer se desenvolver espiritualmente, melhorar o seu relacionamento com Deus, para que melhore seu amor com Deus, seu amor com o próximo, sua família, o que você vai falar, está cheio de Deus, então viva a prática do devocional. Então, um grande abraço, quem gostou, deixe aí seus comentários, diga aí como que é a sua vida de devocional, dê dicas aí que eu não abordei aqui no vídeo, para ajudar mais pessoas a fazer o seu devocional, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.